Dois, três. Olá! Olha eu aqui de novo para agora a aula 2, o curso Mundo dos Projetos SAP, onde... dois, três, dois, três, dois, três. Olá! Estamos aqui de novo, curso Mundo dos Projetos SAP, agora para a aula 2. Na aula 1, o tema foi responder a pergunta: o que diferencia projetos SAP de projetos de outras tecnologias? Agora, a aula de hoje, a aula 2, vamos responder essa pergunta: por que este é um ótimo momento para entrar no mundo SAP? Vamos lá, hein? Eu separei aqui alguns argumentos aqui para que você entenda por que eu estou afirmando que o momento é propício, né? Como eu já disse, eu já estou nesse mundo dos projetos SAP, gerenciando projetos desde 2005, então setembro agora vai completar 20 anos, né? E posso dizer que de todo esse período, esse momento está sendo o mais propício para entrar. Eu vou explicar por quê, mas a tendência é de aumentar o número de recursos, e eu quero dizer o número de consultores, SAP, né, desenvolvedores e gerentes de projeto, que é o nosso que vai é o que nos interessa, né? Gerentes de projeto. Então vamos lá. Primeiro, eu quero conversar com você sobre como é que funciona a parte de custos que um cliente tem com a SAP, né? Então, no geral, o que é? O cliente resolve e vai ter como seu ERP o SAP. Então, ele vai entrar em contato com a SAP e vai negociar essa aquisição. Aqui a gente pode dizer que teria os custos das licenças, para ele poder ter o software disponível para utilizar na sua empresa. Porém, como a gente viu na aula 1, o software, o sistema SAP, apesar de estar pronto, ele, cada empresa vai querer ou vai necessitar de ajustes, que é aquele projeto de implementação, né? Então, a empresa, o cliente, né, que adquire essas licenças da SAP, o próximo passo é acertar um parceiro da SAP, que é uma consultoria, né, especializada, que vai, então, executar esse projeto de implementação. Vamos supor que a empresa adquiriu essas licenças com a SAP agora, em janeiro de 2025. Primeiro, a versão que está valendo agora, né, para quem vai começar, para quem vai ser um novo cliente SAP, é a versão S/4HANA, que é a mais atual, né? E dentro desse pacote vai ser estabelecido um custo de manutenção, ou seja, pelo ano de 2025, essa empresa, cliente, vai pagar para a SAP X.
e ela já assumiu o compromisso de pagar Y pelas licenças, né? No outro ano, 2026, ela só paga o X de manutenção. 2027, o X de manutenção e assim por diante. Por que essa manutenção? Porque a SAP ela se compromete a deixar o sistema. Vamos supor que algum cliente descobre um erro no sistema, um bug, né? Então a SAP vai consertar, vai fazer lá a alteração para acertar aquele bug, e depois ela vai passar, olha, meus clientes, teve um problema aqui, então eu estou disponibilizando para que você possa acertar esse problema. A gente usa o termo notas, né? Notas da SAP. Agora, independente de ter erros, ela pode também gerar algumas melhorias no seu ERP, no software. E ela também disponibiliza essas notas para você, cliente, aplicar e deixar o seu ambiente atualizado, né? Agora, tem também, e essas que são mais importantes, a parte legal, porque um ERP está mexendo com finanças, está mexendo com custos, está mexendo com contabilidade, né? Então, a legislação pode ter alguma alteração, que nem nós estamos agora aqui, né? Prestes aí a ser alterado alguma coisa relacionada aí nos impostos aqui no Brasil, né? Então, a SAP, ela tem que garantir que o sistema vai funcionar de acordo com o que a legislação pede. Então, para que ela possa manter a sua equipe lá, para deixar sempre atualizado o sistema, nesses exemplos que eu dei, então o cliente tem o custo de manutenção. Então, são licenças, que é quando ele se torna cliente, e depois o custo de manutenção. Isso, quantos anos ele utilizar o produto da SAP. Ok? Então, essa parte aqui para entender esse custo de manutenção. Agora, existem vários tipos de projetos no mundo SAP. Eu tenho projetos de implementação, eu tenho projetos de rollout, eu tenho projetos de upgrade, e eu tenho projetos de melhorias, né? Que é a grande maioria dos projetos. Porque um cliente, por exemplo, Natura. A Natura deve estar mais de 20 anos como cliente da SAP, com certeza, porque logo que eu entrei nesse mundo em 2005, no ano seguinte eu já fiquei uns 8 meses lá na Natura, e ela já tinha o SAP, não sei quantos anos, mas com certeza é mais de 20 anos. Quando a Natura implantou, ela teve lá o projeto de implementação. Vamos supor que durou 1 ano. Ok. 1 ano lá, a equipe, consultoria lá que ela contratou, e colocou no ar e começou a usar. Agora, certamente, durante esses 20 anos, muita coisa na Natura mudou daquela situação, os seus processos, né? O tipo de vendas, essa parte de e-commerce, né? Tem tanta coisa aí que mudou nesses 20 anos. Então, certamente, não sei nem calcular quantos projetos de melhorias que a Natura deve ter feito nesse ponto. Esses 8 meses que eu falei que eu fiquei lá, que eu gerenciei, foram 3 projetos de melhorias, né? São projetos menores, que envolvem uma equipe menor, normalmente, né? E mais curtos também, às vezes são projetos de 3 meses, 4 meses, né? E
o processo é semelhante. O cliente vê que ele está precisando de uma alteração, ou um conjunto, né, de alterações, contrata uma consultoria, e essa consultoria, então, faz o projeto, executa, né, o projeto de melhoria. Né? Mas você não falou que a SAP ela tem que também fazer melhoria? Isso. Então, eu posso ter, entre projetos de melhorias, aqueles que o cliente que está precisando, devido a uma responsabilidade, uma necessidade específica dele, cliente. Por exemplo, eu coloquei aqui, criar um novo centro de distribuição. Então, vamos supor que a Natura, quando implantou, ela tinha um centro de distribuição. Então, certamente, no projeto de implementação, fez parte daqueles ajustes, deixar, incluir no SAP o centro de distribuição que a Natura tinha. Agora, vamos supor que a Natura resolva criar um outro centro de distribuição, né? Fisicamente lá, vamos supor que era em Cajamar, agora vai ter um outro centro de distribuição, sei lá, no Rio de Janeiro, vamos supor. Esse novo centro de distribuição é uma entidade, né, jurídica que precisa ser incluída no sistema para poder ter todas essas informações contábeis, né, de compras, vendas, como é que fala, transporte, né? Então, esse novo centro, que a gente está dizendo aqui hipotético, ele não está dentro do SAP. Assim que a Natura tomou essa decisão, vou construir, né? Vou ter lá um novo armazém para melhorar a distribuição, ela precisa incluir esse novo centro no sistema SAP. Então, esse é um exemplo de um projeto de melhoria. Então, vai a consultoria com esse escopo, né? Criar um novo centro de distribuição, vai lá, o que vai envolver? Vai envolver finanças, compras e vendas. Então, vamos lá, com pelo menos um consultor de finanças, um consultor de compras, um consultor de vendas, e vai o gerente de projeto. E provavelmente pelo menos mais um desenvolvedor, que é o consultor que sabe trabalhar com a linguagem ABAP. Então, esse é o mínimo aqui, são 4 consultores, mais o gerente de projeto, e vamos ficar lá 3 meses aí, por exemplo, para poder gerar essa melhoria no sistema SAP. Pode ser outra coisa também. Vamos supor aqui, eu tive um projeto de melhoria, finalzinho do ano passado, que era a limpeza de uma tabela de anexos. Né? O cliente precisava tirar de um servidor que era mais caro para ele, o custo de armazenamento, e levar para um servidor local dele ali, que ia ser mais barato o custo. Bom, foi um consultor que é do tipo Basis, e um gerente de projeto. Então, o projeto, a equipe era eu e ele. Ficamos lá nessa empresa 2 meses. Obviamente, é um tipo de projeto que o gerente, o Basis, esse consultor, ele ficou os 2 meses full time lá, trabalhando no projeto, mas o gerente, como é um projeto bem mais simples, eu atuava ali por volta de 2 dias por semana, não é bem 2 dias, vamos pôr 16 horas por semana, né? Fazer reuniões de status report, ver como é que está, como é que está o andamento, providenciar, enfim, as atividades de gerenciamento que vocês conhecem. Então, o gerente pode até ter mais do que um projeto de melhoria ao mesmo tempo, simultaneamente. Principalmente agora, né, que está remoto, isso até facilita. O que eu quero dizer é que
existem inúmeras oportunidades de projetos de melhorias, né? A empresa, a implementação, ela faz uma vez, mas se ela vai ficar cliente da SAP durante 20 anos, nossa, imagina quantos projetos de melhorias ela deve fazer nesses 20 anos, né? Posso dar uma noção para vocês. Eu falei na aula passada que eu devo ter gerenciado aí alguma coisa em torno de 60 a 70 projetos nesses quase 20 anos. Agora, quantos desses foram projetos de implementação? 7. 7. Aí teve alguns projetos de rollout, alguns projetos de upgrade e de melhoria. A grande maioria. Sei lá, desses 70 aí, tira aí uns 15, 7 de implementação, mais uns 8 de outro aí, vai dar 50 e pouco, mais de 50 projetos de melhorias. Então, a grande parte da vida de um gerente de projeto SAP é gerenciar projetos de melhorias, né? E alguns projetos de implementação. Deu para entender essa parte? Agora, o que eu estava falando, tem melhorias no sistema que a responsabilidade é da SAP. Então, a SAP vai pegar o pessoal dela, vai fazer a alteração, como eu disse aqui, é um exemplo, alteração de impostos, ela vai fazer a melhoria e vai disponibilizar para o cliente. Olha, está aqui, que a gente chama de nota, né? Nota SAP aqui, para você aplicar aí no seu sistema e deixar ele atualizado, né? E é esse tipo de serviço que está ligado a essa manutenção que o cliente vai pagando enquanto ele usar o sistema SAP. A licença ele faz lá no início. O projeto de implementação também é no início. Agora, isso aqui também, quantas e quantas notas a SAP já disponibilizou aí nesses anos para os seus clientes atualizarem. Ou alguma coisa que mudou na legislação, ou algum erro que ela viu em algum cliente. Porque você, cliente da SAP, você pode detectar um erro no sistema. E aí você vai abrir um chamado, está dando esse problema aqui. Então, a SAP, se for alguma coisa que deveria estar pronto, ela vai consertar e vai te disponibilizar. Então, essa é a parte de manutenção. Tá? Então, eu queria chamar a atenção dessas duas coisas. O que é custo de manutenção e as responsabilidades da SAP, o que é projeto de implementação, que é no começo, e os projetos de melhorias, que é a maioria dos projetos. Né? Ainda mais hoje em dia, porque as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Mais frequentes, vamos dizer assim. Então, o cliente, quando ele adquiriu o sistema e fez a implementação, ele tinha uma situação nos seus processos, nas suas vendas, seus produtos. Vai passando os anos, ele vai mudando. E aí, aquilo que foi feito na implementação, aqueles ajustes, já não estão sendo suficientes. Então, precisa fazer projetos de melhoria. Quer ver dar um outro exemplo de projeto de melhoria? O C6 Bank, até o ano de 2022, ele usava um outro ERP. E, às vezes, até dá uma confusão. Ele usava um ERP que chama SAP Business One, ou B1. Porque a SAP, ela, uns anos atrás, ela adquiriu, ela é bem postada no nicho de empresas de grande porte. Né? Porém, ela queria também ter alguma coisa para empresas de pequeno porte. Então, ela adquiriu um sistema de uma empresa de Israel e ela deu o nome de SAP Business One. E esse é um custo bem menor. Mesmo. Quando eu falo custo bem menor, vamos pôr aqui, vai. Uma implantação do SAP hoje, para uma empresa aí razoável,
vamos supor, um banco aí, por exemplo, vai ficar na faixa aí, entre licenças, o que vai pagar para consultoria, enfim, o custo, alguma coisa aí na faixa de 6 a 10 milhões de reais. Agora, esse Business One, ele pode ser para uma empresa pequena mesmo. E essa implantação pode ser alguma coisa aí na faixa de 150, 200 mil reais. Né? Então, é bem diferente. Internamente, a gente chama o Business One de sapinho. E o ERP, que é o nosso motivo do nosso curso aqui, é o sapão. Então, tem o sapinho e o sapão. Né? Mas o certo é o SAP Business One e o SAP, o ERP SAP, que é o ECC, já vou explicar, né? O ERP da SAP aqui. Então, nós estamos falando aqui de vir para o mercado no mundo de projetos SAP, que é o sapão, não é o gerenciar projetos do sapinho. O sapinho é uma coisa bem mais simples. Pra você ter uma noção, o profissional ligado a isso, ele faz o papel do gerente e faz o papel do consultor funcional. Dependendo da simplicidade aí que vai ser combinada com o cliente, uma pessoa vai lá e implanta o sapinho. Ele faz o papel do gerente, e ele é o consultor, e ele dá conta disso, né? Então, não tem nada a ver. A única coisa, os dois são ERPs, mas é outra linguagem, outra estrutura, outra coisa, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui é do sapão, não é do SAP Business One. Tá? E aí, agora, para continuar, eu quero chamar atenção aqui para uma mudança disruptiva que teve em 2015 nesse mundo dos projetos SAP. Porque a SAP ela lançou o seu primeiro ERP para desktop aí em 92. E de lá para cá ela foi melhorando esse ERP, né? E até tem uns nomes um pouquinho diferentes, aí as versões, mas vamos dar uma simplificada e vamos chamar de SAP ECC, essa parte que foi até 2015. Né? Então, se uma empresa contratou a SAP para fazer a sua implementação no ano de 2002, ela implantou esse SAP aqui, ECC. Tá? Se ela fez o negócio com a SAP em 2013, ela implantou o SAP ECC. Até meados de 2015, ela implantou o SAP ECC. A partir de 2015, a SAP disponibiliza para o mercado uma nova versão, só que não foram... Aqui teve várias novas versões, né? Mas, estruturalmente, era o SAP ECC com as versões anteriores, era muito parecido, muito estruturalmente, assim, a mesma coisa, né? Tinha as melhorias, mas na mesma estrutura. Agora, essa mudança aqui, do ECC para o S/4HANA, é uma mudança relevante. Mudou-se a estrutura do software. Vamos supor que aqui no SAP ECC, você teria aí umas 50 tabelas aí para armazenar os parâmetros, as configurações, né? Fazer as integrações entre as partes do SAP. Aqui, vamos supor que isso simplificou por umas 20 tabelas. Né? Então, é praticamente outro sistema. E por isso que eu estou chamando de uma mudança disruptiva. Né? Os consultores, por exemplo, cada um poderia ser um consultor sênior aqui, já estava aí há 15 anos trabalhando aí com o SAP ECC. Se ele for trabalhar com S/4HANA, ele precisa se atualizar.
Precisa fazer cursos aí para ver, oh, aqui no ECC eu fazia assim, agora aqui no S4HANA vou fazer assado, né? Já começa, por exemplo, que no SAP S4HANA já foi possível a SAP oferecer o software como serviço, porque o SAP S4HANA pode ser colocado, utilizar a funcionalidade ou a estratégia da nuvem, de cloud. Então, é possível, ao invés de você comprar as licenças, como era feito com o SAP ECC, e instalar num servidor seu, você pode usar o sistema que está lá, né, o SAP que está lá na nuvem. É como se fosse um aluguel, né? Como se fosse Netflix aí. Vou usar. Então, isso a SAP passou a oferecer essa opção depois junto, né? A partir do S4HANA, que é 2015. O front-end web, né? O pessoal, os clientes reclamavam muito aí que o SAP ECC é muito feio, né? Porque o alemão é o seguinte, se vai vamos fazer aqui mudanças para melhorar a performance. Se for para ficar mais bonito, mas ter menos performance, não, vai ficar feio, né? Então, sempre reclamavam aí. Mas agora o S4HANA, a SAP teve que ceder aí às pressões do mercado e o SAP S4HANA tem um front-end muito mais amigável com o usuário, mais bonito, né? Essa web. Então, tem essa diferença também. Novas funcionalidades também, né? Considerando aí tudo que essas novas tecnologias que são necessárias aí às empresas, às vezes ela tem o ERP, mas ela tem vários softwares lá, um para e-commerce, outro para a parte fiscal, outro para que nem a Ambev, ela tem um nível de faturamento aí, né, número de faturas por dia, que não dá para fazer no SAP a fatura. Então, ela tem um software à parte que faz o faturamento, né, e tem a integração com o SAP para poder gerar lá, alimentar o contas a receber, a contabilidade geral e assim por diante. Então, tem, né? Esse é um software muito mais moderno, muito mais amigável para fazer essas amarrações com outros softwares que o cliente possa ter. E, olha só, hein? Apesar de ter tudo isso aqui de coisa boa, através do S4HANA, é possível, né? Você fazer projetos em menor prazo e, consequentemente, menor custo de implementação, né? Enquanto que o ECC aqui você tinha aí na média para uma implementação aí para a grande maioria das empresas em torno de um ano e meio, o S4HANA você pode estar fazendo uma implementação aí de 6 meses a 9 meses, né? Então, existem aí casos, né, de a implementação ser bem simples, que pode ser até de 3 meses, né? Então, diminui isso, porque o custo da consultoria tem a ver com horas de trabalho dos seus recursos, né? Então, se a consultoria consegue, ao invés de levar uma equipe lá que vai ficar 1 ano, vai ficar 8 meses, ela pode cobrar menos do que ela cobraria se tivesse que manter a equipe de 1 ano, né? E também, quando o cliente, vamos pôr um caso aqui, o cliente estava com o ECC, e aí, o ano passado, ele resolveu migrar para essa nova versão, S4HANA. Né? Ele já estava com o SAP lá há 10 anos. Então, além de aproveitar todas essas oportunidades aqui, nessas funcionalidades novas, menor preço, esses benefícios que estou colocando, ele vai poder
Então, é uma oportunidade de rever os... Fez a implementação 10 anos atrás, a situação da empresa era uma, agora a situação é outra. Então, cada vez que ele foi fazendo algum ajuste, tendo que desenvolver novos programas para poder acertar as coisas, ele vai saindo do que a gente chama de standard, né? E vai criando esses programas adicionais. E, com certeza, vai alterando a performance do sistema, né? Então, tem muita coisa que, quando se ele implantasse de novo, ele podia aproveitar o que está no standard e não precisar desses programinhas que ele foi fazendo aí, esses projetos de melhorias aí ao longo todo esse tempo. Então, é uma grande oportunidade de rever os processos e fazer uma coisa mais compatível, mais eficaz para o seu negócio. É o que a gente está chamando aqui de otimizar, né? Aí você falou assim, você falou que esse exemplo ela pegou o ano passado, mas não tem 2015? Mas tem. Você está falando, então, que tem empresa que só em 2024 que ela passou para o S/4HANA? Olha só o que eu vou passar aqui para vocês, se você não sabe disso. Ó. Pelas pesquisas, mais de 50% das empresas clientes da SAP ainda não migraram do ECC para o S/4HANA. Caramba, mas como assim? Já foi lançado há 10 anos? Não migraram ainda? Por que não migraram? Primeiro, pessoal, empresas de grande porte têm o problema, assim, é como se fosse um elefante, né? Quanto maior, menos ágil. Então, as mudanças em empresas grandes, elas não são assim, uma coisa muito rápida, né? Ela envolve muita coisa. São recursos, não é só a parte financeira, tem que ter a disponibilidade. Vamos supor que uma empresa aí que vai mudar do ECC para o S/4HANA vai levar, planejado aí, 8 meses. São 8 meses que ela vai ter uma parte da sua equipe que vai estar dedicada a esse projeto. São 8 meses que ela vai ter que lidar com uma equipe de consultores que está lá demandando serviço da parte de TI, demandando serviço da área de negócios, para poder fazer essa otimização, né, de projeto, de processo, né? Não é só pegar dali e traz para cá. Eu desconheço, né, alguma empresa que vou fazer essa migração em 2 semanas. Não tem isso, né? É um tempo razoável. Diminuiu em relação ao que ele pode ter feito lá na implantação? Sim. Depende também, né? Se ele fez uma implantação muito simples e agora ele quer fazer mais módulos, mais complexa, também vai influenciar aí no escopo, né? Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa simples para uma empresa de grande porte falar assim, vou fazer a migração. Né? Por isso que você tem aí, depois de 9 anos disponibilizada a nova versão, você tem ainda metade das empresas ainda para fazer essa migração. Né? E olha só, hein? A SAP, quando ela lançou em 2015, ela falou o seguinte, olha, eu vou dar... Agora você vai entender por que eu quis explicar a manutenção. Eu vou dar manutenção para o ECC até 2021. Ou seja, 6 anos. Depois eu não vou mexer mais no ECC e aí só vai ter esse S/4HANA. Nossa, aí as empresas, os clientes, chiaram aí, apertaram a SAP. Eu sei que a SAP mudou de ideia e colocou esse paredão, que era em 2021, colocou para 2027. Então, até 2027,
a SAP está se comprometendo a dar manutenção no SAP ECC. A partir de 2027, ela está incentivando, né, os clientes a mudarem para o S/4HANA. Aí eu falo, mas então ela não vai mais... E quem não mudar? Vai perder o sistema? Não, o que a SAP está colocando é que ela vai cobrar muito mais caro essa manutenção. Se ela tiver que continuar dando manutenção, vai ser muito mais caro do que ela cobra hoje. 2, 3 vezes mais. Então, vamos dar uma resumida? Para simplificar. As empresas que quiserem continuar com o SAP vão ter que mudar para o S/4HANA até 2027. Por isso que a gente está falando desse momento propício. Porque se ainda falta metade das empresas, clientes da SAP, migrarem para do ECC para o S/4HANA, e não são projetos simples, são projetos aí que, na média, vai ser aí alguma coisa perto de 8 meses, 1 ano. A pesquisa que eu vi, ela dizia que se juntar todos os consultores, gerentes de projetos, de todas as consultorias que tem no Brasil, não dá para executar esse tanto de projeto que precisa ser feito até 2027. 2025, 26 e 27. Então, não tem outro jeito, pessoal. As consultorias vão precisar aumentar o número de recursos para poder atender essa demanda aqui. Né? Então, esse é o motivo principal que eu estou dizendo que o momento está propício. Nesses 20 anos que eu estou no mundo SAP, nós não vivenciamos isso que está acontecendo agora, de ter tantas empresas com necessidade de fazer projetos relativamente grandes, que não é um projeto de melhoria pequeno aí de 2, 3 meses, né? Então, projetos grandes e nessa quantidade e nesse tempo, né? 3 anos só nós temos, né? Aí você deve estar pensando, né? Tá bom, Celso, vai ter mais oportunidades, né? Mas eu vi aí no mercado, de vez em quando estou lá procurando lá, eu vejo que está bombando realmente essa necessidade aí de gerentes de projeto para gerenciar projeto S/4HANA. Porém, todos eles pedem experiência, né? Como é que eu vou aproveitar a oportunidade se eu não tenho experiência? Você tem razão, né? Mas eu quero também chamar a atenção de um outro ponto. Lembra que eu falei aqui que a maioria dos projetos da vida de um gerente de projeto SAP são projetos de melhorias? Tá? Então, vai ter todo esse tanto de projetos aqui de migração de ECC para S/4HANA. Agora, você acha que vai deixar de ter os projetos de melhorias? Vamos supor, parte desses clientes que ainda não migraram, parte vão fazer em 2025. Outra parte vai fazer em 2026. Outra parte vai fazer em 2027. Vamos pegar um cliente que vai fazer em 2027. Esse ano, 25 e 26, ele vai estar usando o quê? SAP e ECC. E aí ele vai congelar? De jeito maneira. Vai continuar tendo projetos de melhorias. Né? Então, as consultorias têm que dar conta dos projetos de implementação S/4HANA e dos projetos de melhorias. E esses outros 50%, por exemplo, que já migraram, até o ano passado, já migraram para o S/4HANA. Durante esses anos, 25, 26, 27, eles não vão ter projetos de melhoria, necessidade de melhorias? Vão. Então, se a gente... por que eu estou falando de oportunidades? Talvez, e eu concordo com você, é mais difícil você
pegar um projeto para gerenciar de migração do ECC para o S/4HANA. Né? Agora, as consultorias vão pegar os seus consultores mais preparados e deslocar para eles fazerem esse gerenciamento de projetos de migração para o S/4HANA. E aí, o que vai acontecer? Vários deles estavam fazendo projetos de melhorias, dando conta dos projetos de melhorias. Então, vai faltar para essa consultoria gerentes para os projetos de melhorias. Então, aqui é uma oportunidade que eu vejo que você pode atuar. Né? Você se preparar, logicamente, para esse mundo de projetos SAP, mas ser direcionado para esses projetos de melhorias, que a experiência aqui é mais ligada ao que você já conhece e o que você precisa para trazer essa sua experiência para o mundo SAP. Eu já vou falar. Outra oportunidade é o que a gente, no mundo SAP, eu não sei se na sua área também usa-se esse termo, PMO, né? Erroneamente. Porque PMO é Project Manager Office, né? Um escritório de gerenciamento de projeto. Só que no mundo aqui, SAP pelo menos, PMO ficou um apelido. Por exemplo, se você escutar alguém falar assim, lá no projeto, no projeto da empresa tal, que teve lá uma implementação do SAP, eu atuei como PMO. A pessoa fala, eu atuei como PMO. Né? Então, esse termo passou a ser usado para uma função dentro do time de projeto, que é uma espécie de auxiliar, assistente do gerente de projeto. Ele fica mais com essa parte de controles, né? Controle do cronograma, atualização, montar o status report, ver se apontamento de horas do pessoal, buscar acessos, usuários, enfim. Em projetos menores, o próprio gerente de projeto faz tudo isso. Em projetos maiores, essa função de gerente de projeto no mundo SAP, ela pode ser dividida em quatro profissionais, que a gente chama de o gerente de projeto de integração, gerente de projeto de mudanças organizacionais, o PMO, que é esse assistente, e o gerente de projeto geralzão aqui dos quatro. É uma equipe de gerência, né? Que, em projetos menores, o gerente de projeto SAP faz as quatro coisas, né? Mas, dependendo dessa carga de atividades, isso é dividido. Então, você pode, se você tiver um mínimo de preparação, você pode se oferecer para ser PMO. PMO num projeto de implementação S/4HANA. E aí, você já vai poder dizer na próxima, depois desse projeto aqui, que você participou de um projeto de implementação S/4HANA. Essa consultoria que te contratar como PMO aqui para ser o auxiliar do gerente de projeto, ela mesmo já vai te oferecer a oportunidade lá na frente de você passar a ser o gerente de projeto de uma próxima implementação. Então, eu diria que essas duas oportunidades aqui estariam propícias para você se preparar e oferecer, né? Ou como PMO, ou como gerente de projeto para melhorias. Deu para entender? Agora eu quero fechar essa aula aqui com essa frase que vai ser o tema
da nossa aula número 3. Eu estou dizendo que o momento é propício, mas não estou dizendo que o momento... não estou dizendo que é fácil. Né? É propício, mas não é fácil. Porque você tem que ter um mínimo de preparação para poder se oferecer, mesmo que seja como PMO, né? Ou como gerente de projetos de melhorias. Entendeu? Então, a nossa próxima aula, que é a aula 3, vai ser focada nisso aqui. O que eu preciso me preparar para aproveitar essas oportunidades que o momento está propício. Ok? Então, aguenta a mão aí e na sexta-feira eu vou disponibilizar a aula número 3, que vai falar sobre a preparação. Como se preparar, o que eu preciso para me preparar para fazer essa transição e poder me oferecer no mundo dos projetos SAP, como gerente de projeto, né? Como PMO. Então, vamos lá. Mais um pequeno quiz aqui para a gente finalizar. Vamos lá? Então, veja qual dessas afirmações você escolhe que está mais coerente com isso que a gente acabou de apresentar. Vamos lá? Vou dar um tempinho para você. Vamos lá. 10 segundos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Letra B. Vamos lá. Se o cliente cria um novo CD para a sua empresa, ele deve arcar com os custos para alterar o ERP SAP para atender essa sua nova necessidade, porque é uma necessidade específica dele. Ele criou um novo CD. Né? Então, se na implantação não tinha esse CD, não está lá no SAP, não foi configurado. Agora, ele criou, então, tudo que precisar para configurar esse CD no SAP é responsabilidade dele. Ele tem que contratar, normalmente, uma consultoria especializada em SAP para fazer isso e arcar com esse custo. Então, não é responsabilidade da SAP, né? Esse aqui. Agora, essa outra aqui, a SAP não se responsabiliza por qualquer alteração no RP SAP, mesmo que seja uma exigência da legislação, não, essa aqui da legislação, ela se responsabiliza sim. Por isso que tem aquele custo de manutenção. Ok? Então, vamos lá. Mais uma perguntinha para finalizar. Perguntinha não, né? 3 afirmações, qual delas você escolhe? Dez segundos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Letra C. Né? Olha lá, letra A. Quase todos os clientes da SAP já migraram para a nova versão, que é a SAP S/4HANA? Não, falei para vocês aí, 50% ainda não migrou. Né? A migração da SAP, do SAP ECC para SAP S/4HANA é muito simples de ser realizada. Para a maioria dos clientes, 1 a 2 semanas são suficientes. Se fosse isso aqui, a maioria já teria migrado. Não é nada simples, não. Né? Agora, a letra C. Temos uma previsão de muitos projetos de migração SAP ECC para S/4HANA a serem realizados nos próximos 3 anos, 25, 26 e 27. Exatamente. Né? Metade dos clientes ainda não migraram e tem o paredão lá de 2027 para acabar, ou ficar muito difícil aí a manutenção para o ECC.
ok? Então, já completamos aqui a aula 2, né? Já tratamos aí na aula 1 o que diferencia projeto SAP de projeto de outras tecnologias, acabamos de ver por que este é um ótimo momento para entrar no mundo SAP, e na aula 3, o pulo do gato. Como se preparar para aproveitar essa janela de oportunidade. Não perca a aula 3, hein? Vou disponibilizar lá no grupo de WhatsApp na sexta-feira, ok? Qualquer coisa aí, você me chama lá no grupo do WhatsApp. Mas não esqueça. E outra coisa, hein? Esse curso vai estar disponível para você até domingo. Tá? Então, espero que você já tenha assistido a aula 1, e agora acabou de assistir a aula 2, e a aula 3, você vai ter aí sexta, sábado e domingo para assistir. Ok? Valeu, até a próxima aula com o Pulo do Gato.